estar apresentando esse trabalho que foi feito por mim, Thiago, pelo Dr. Danilo, que agora está no Itaú, pelo professor Antônio Sérgio, que é meu co-orientador, e pelo meu orientador, que é o professor Fabiano. Então, rapidamente apresentar eu e meu grupo. Eu fiz tanto meu bacharelado quanto meu mestrado na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, que Ponta Grossa é pertinho de Curitiba, ali na região do Sul. Nosso grupo é bem diverso. Eu mesmo trabalho com modelos ópticos, mecânica quântica relativística e cálculo fracionário aplicado a sistemas quânticos. E recentemente também começamos a trabalhar com caminhadas quânticas aleatórias. Aqui uma imagem bem rural da UEPG, eu diria assim, né? E aqui o nosso grupo, na confraternização que a gente fez ano passado, né? O grupo QPQI, inclusive vocês podem, se tiverem qualquer curiosidade, interesse, tem uma página no Instagram e está sempre aberto a colaborações, contato, enfim. Então, do que se trata esse trabalho? Esse trabalho, ele trata de um problema que é o seguinte. Você tem aqui a equação de Schrödinger fracionária no tempo. Eu vou explicar em mais detalhes o que isso significa, mas é basicamente uma generalização da equação de Schrödinger, né? Só que, uma vez que você introduz essa generalização, algumas coisas que deveriam acontecer em uma evolução unitária normal não acontecem mais. Então, o meu problema aqui é analisar como que eu posso recuperar uma evolução quântica normal, digamos assim, a partir dessa generalização da equação de Schrödinger. Então, a gente vai começar introduzindo a equação de Schrödinger fracionária no tempo, o modelo de Ennis-Cummins, que eu vou passar rapidamente, o mapa de Dyson, que é a técnica que vai permitir que a gente faça essa unitarização, a dinâmica do modelo de Ennis-Cummins com essa técnica e algumas conclusões. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem essa generalização da equação de Schrödinger fracionária no tempo, que eu já mostro de maneira mais explícita, você vai ter uma evolução temporal que não é unitária, então a norma não é conservada. Efetivamente, quando você coloca essa generalização na equação de Schrödinger, a força, é como se você tivesse, em vez de um hamiltoniano hermitiano, você tem um hamiltoniano não hermitiano dependente do tempo. Então, para abordar esse problema, a gente vai ter que utilizar técnicas de hamiltonianos não hermitianos, que são os mapas de Dyson. A gente vai aplicar essa técnica no modelo de Ennis-Cummins, especificamente, e para obter uma evolução unitária. Então, vocês podem estar se perguntando, a equação de Schrödinger funciona bem, né? Vários problemas ontem foram abordados com a equação de Schrödinger e ela está sendo utilizada para resolver problemas reais no mundo real. Então, por que eu vou generalizá-la? A evolução fracionária pode inserir efeitos que não estão presentes na equação de Schrödinger normal. Por exemplo, quando você coloca uma derivada fracionária no tempo, você tem efeitos de memória embutidos na evolução temporal de maneira consequente, né? Se você colocasse no espaço, você teria efeitos não locais no espaço. E quando eu falo não locais nesse caso, não digo não localidade Bell, é uma não localidade específica do espaço mesmo, que está associada com um linguajar do cálculo fracionário. Então, o tempo fracionário pode incorporar esses efeitos distintos e esses efeitos de memória associados com a derivada no tempo fracionária podem ajudar na proteção do emaranhamento, né? Não efeito de memória de maneira geral, não especificamente os utilizados aqui com o tempo fracionário, né? Então, agora introduzindo a equação de Schrödinger fracionária, primeiro, uma definição da generalização específica que eu estou trabalhando aqui. A gente tem uma generalização do cálculo usual, cálculo diferencial integral, que é o cálculo fracionário. No cálculo fracionário, a gente, em vez de considerar só derivadas de ordem inteira, a gente tem derivadas de ordem distintas. Elas podem ser complexas, podem ser fracionárias aqui, como é o caso, mas e com isso eu vou estar inserindo, né, uma nova dimensão, um novo grau de liberdade, digamos assim. Então, em vez do n, agora eu tenho um alfa que pode, no meu caso específico, eu estou considerando entre 0 e 1. Né? Esse cálculo fracionário recentemente tem sido mais utilizado em problemas de difusão, mas, na verdade, a origem histórica dele remonta desde as origens do cálculo mesmo, uma carta do Leibniz para outro matemático famoso, que agora eu não me recordo o nome, que perguntava o que significava uma derivada de ordem meio. Né? E, recentemente, como eu falei, está sendo utilizada bastante, por exemplo, pelo professor Irving, que não aparece aqui, é o nome dele, professor Irving Lenzi, que era da UEPG, agora está na UEM, que utiliza em vários problemas de difusão. Eu entrei em contato com esse problema por causa do Danilo e por causa do Irving, porque
nesse campo de difusão, às vezes a equação de Schrödinger é considerada uma equação de difusão. Então eles analisam sob essa perspectiva. Bem, o professor Mark Naber, ele foi a primeira pessoa que inseriu uma derivada fracionária no tempo. Primeiramente, quem fez isso foi o Laskin, na derivada fracionária da equação de Schrödinger, e o Naber colocou no tempo. Quando você coloca a derivada espacial fracionária, você tem uma evolução diferente, mas ela continua unitária. Só que a partir do momento que você interfere na linearidade da derivada temporal, aí muda a história, porque daí, por consequência, a norma não é mais conservada, né? Então, a gente tem esse operador aqui substituindo a derivada linear. Isso aqui esse C simboliza Caputo, porque você tem mais de um operador diferencial fracionário. Esse aqui foi o que o professor Naber decidiu utilizar. E a gente vai considerar esse intervalo para o alfa, entre 0 e 1, onde a evolução, quando ela é menor que 1, né, é não unitária. Aqui é o professor Naber. Eu não achei uma evidência significativa que é ele mesmo, mas é a foto dele no site da universidade, então eu confio. Que ano é esse artigo? É 2004, professor. O artigo do Laskin, se não me engano, é 2002. Aqui eu vou passar mais rapidamente, porque eu sei que é o modelo que vocês estão mais familiarizados, o modelo de Jaynes-Cummins. Você tem uma cavidade óptica, um modo quantizado de uma cavidade óptica interagindo com um átomo de 2 níveis, que é parametrizado como um sistema de 2 níveis, né? Então, aqui um infodump do Jaynes-Cummins, né? Então, esse aqui é o Hamiltoniano de interação. Vocês podem estar estranhando esse alfa, porque eu já estou pensando na minha generalização, é por isso que eu estou usando ele como índice. Aqui um estado geral para o modelo de Jaynes-Cummins, ignorando o ground state, porque ele não vai importar na dinâmica nesse caso. Aqui a estrutura de subespaços do modelo de Jaynes-Cummins, né? Eu posso repartir meu espaço de Hilbert, por consequência meu Hamiltoniano em subespaço 2×2. Aqui o Hamiltoniano individual de cada subespaço, onde esse N aqui simboliza a dependência do número de fótons que eu estou analisando no meu subespaço. E o meu estado inicial que eu vou utilizar é o estado coerente, porque ele tem uma sensibilidade experimental grande e porque tem resultados bem conhecidos e emblemáticos para o modelo de Jaynes-Cummins. Agora entra a parte da generalização, a parte de como a gente vai abordar esse problema. Bem, você tem um estado que evolui de maneira não unitária, que é o que você obtém de maneira direta a partir desse operador fracionário, que a gente está simbolizando com psi maiúsculo. E a gente pode mapear ele em um estado que evolui de maneira unitária com os mapas de Dyson. No caso aqui, esse símbolo eta. Na verdade, o que acontece aqui é uma consequência de uma propriedade conhecida da mecânica quântica não hermitiana. Quando você tem um Hamiltoniano não hermitiano que é quase hermitiano, ele se relaciona com o Hamiltoniano hermitiano com uma transformação de similaridade. E quem realiza essa transformação de similaridade é justamente o mapa de Dyson. Aqui ele depende do tempo, porque o Hamiltoniano efetivo do cálculo fracionário aqui da equação de Schrödinger depende do tempo. A partir dele, eu consigo definir um operador de evolução temporal unitário. Esse U maiúsculo é o não unitário. Então, o U minúsculo é o unitário de fato. E eu consigo obter a evolução temporal do meu estado e a dinâmica por consequência a partir disso. Beleza? Uma coisa importante aqui é que eu posso ter um grau de liberdade para escolher a estrutura do meu mapa de Dyson. Então, eu sempre vou escolher um que privilegia a álgebra do meu sistema. Então, o modelo de Jaynes-Cummins possui uma álgebra com subespaços, 2×2, por causa da conservação do número de excitações. Então, eu vou escolher um mapa de Dyson que também possua essa estrutura e que eu possa repartir ele em blocos, da mesma maneira que eu trabalho com o meu Hamiltoniano. A gente escolhe essa estrutura aqui para o mapa de Dyson, que também é uma estrutura de uma certa maneira arbitrária, porque é uma estrutura que eu sei que eu vou conseguir trabalhar com mais habilidade, porque veja, por exemplo, aqui ela já está fracionada em termos dos operadores, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é um sigma, aqui é um sigma z, aqui é um sigma menos. E a partir desses operadores aqui, dessas funções, kappa, gama, lambda minúsculo, maiúsculo, que eu consigo encontrar através do fato de que tem que resultar em uma evolução unitária, eu consigo obter a dinâmica do meu sistema. Então aqui é um resumo do meu cenário, né? Eu tenho a evolução fracionária, que resulta em um operador de evolução temporal não unitário, a norma não conservada. Aplico o meu mapa de Dyson e obtenho então a unitariedade do meu estado e a minha evolução, eu consigo interpretar ela de maneira usual. Então agora eu começo com a dinâmica que eu obtenho a partir disso, né? Então a primeira figura de mérito que a gente vai analisar é a inversão de população.
Então, aqui são os colapsos de nascimentos usuais, quando eu tenho alfa igual a 1. Então, o operador de evolução temporal é o usual mesmo. Quando eu coloco alfa igual a 0,75, eu percebo que eu tenho uma evolução mais lenta, com menos oscilações. Quando eu coloco um alfa de 0,5, eu obtenho uma evolução temporal periódica. E isso aqui vai ser uma coisa importante nos próximos resultados. Nesse alfa igual a 0,5, eu obtenho uma periodicidade, beleza? Tem alguns autores do cálculo fracionário que dizem que a única derivada fracionária que de fato tem significado físico é 0,5, tirando de um caso da difusão. A gente não tirou uma conclusão específica em relação a isso, mas com certeza, como eu vou mostrar daqui a pouco, tem um certo sentido nessa afirmação. E aqui para um alfa igual a 0,4, você tem novamente, você tem agora uma evolução aperiódica, né, com oscilações muito rápidas. Quando você vai diminuindo a ordem para a partir de 0,45 para baixo, você tem uma evolução cada vez mais errática, digamos assim, com exceção dos múltiplos de 1 sobre 2. Dos expoentes de 1 sobre 2. Aqui a entropia de von Neumann, né, então é mareamento entre o átomo e o campo nesse caso. Aqui a evolução usual, então você tem esse ponto baixo aqui nesse instante, porque o campo e o átomo ficam quase separados. Também é nesse ponto aqui que você tem a cavidade como um estado gato, no alfa igual a 1. Aqui uma evolução mais lenta, devido ao 0,75 no alfa. Novamente, uma evolução periódica para emaranhamento. E aqui no alfa igual a 0,4, uma evolução errática, com muitas oscilações, mas que no tempos maiores ela oscila ao redor de um valor estacionário. Aqui o squeezing da cavidade. Então, no próximo slide vai ficar mais claro, mas essa linha rosa aqui simboliza a incerteza mínima. Aliás, a incerteza de 1 sobre 4, no caso do operador quadratura. Na evolução usual, ele tem valores de squeezing inicialmente, nas primeiras oscilações, e depois um pouco antes do renascimento. Para alfa igual a 0,75, só nos momentos iniciais. Para alfa igual a 0,4, também só nos momentos iniciais. No entanto, para alfa igual a 0,5, eu tenho squeezing periódico, né? Acontecendo ali nos intervalos de 6π. O squeezing no modo da cavidade, em relação à quadratura x. A pontilhada é o valor, a incerteza mínima, né? É que nesse aqui não dá pra ver, mas aqui dá pra ver melhor. Então, perdão, professor? Naquela imagem tá meio ruim mesmo. Então aqui dá pra ver, né, que, bem, o azul aqui é o caso usual, então ele é o que acontece depois, de certa maneira. Aliás, ele acontece depois de fato. Enquanto o 0,4 você tem ele acontecendo antes e mais acentuado, assim como o 0,5. Nos intervalos posteriores, só o 0,5 a gente obtém squeezing e ele acontece sempre com a mesma intensidade. Então ele sempre vai estar ao redor desse valor aqui, né? Percebam que está em 10 a menos 1 aqui essa variação. Por último, que eu acho que é o resultado mais interessante, aqui é a função de Rosimi. Eu acho que essa aqui talvez seja um pouco difícil de vocês verem. É a função de Rosimi no instante onde o modo da cavidade é um estado gato, né? Então, percebam que aqui você tem as duas componentes do estado com a mesma intensidade, digamos assim, porém em fases distintas, né? Esse aqui é uma aplicação importante do modelo de Jennings-Cummings, né? A preparação de estados gato. Aqui é o alfa igual a 1, aqui é o alfa igual a 0,75. Então, a partir do fracionário, o que acontece? Você tem uma gaussiana inicialmente aqui nessa posição, e daí ela se reparte em duas, e a outra viaja ao redor do círculo, com o raio do círculo sendo igual ao módulo do estado coerente que você está analisando, né? Eu vou para 0,4 primeiro. Na 0,4 ela também começa uma gaussiana aqui, e depois ela começa a girar, e eventualmente ela vai cada vez mais ocupando o círculo aqui. No caso do 0,5, que é o mais interessante, você tem ela começando com uma gaussiana aqui e a outra parte viajando ao redor do círculo. Só que ela sempre mantém o aspecto de duas gaussianas. Com exceção de quando elas estão se juntando aqui, ela se separa e sempre fica um movimento periódico com duas gaussianas. E com isso tem a formação periódica de estados gatos. Esse é o resultado mais interessante, por quê? Porque quando você considera o modelo de Jennings-Cummings com transições de dois fótons e considera o efeito Hall junto,
acontece exatamente o mesmo comportamento, na mesma escala de tempo, se você utiliza todos os parâmetros iguais, no caso. Então, esse modelo de cálculo fracionário, com o mapa de Dyson, você obtém um comportamento para o campo que é extremamente similar, no mínimo análogo, com o comportamento de um campo que tem transições de 2 fótons e o efeito Hall considerado também. Então, é por isso que eu falei que antes tem um certo sentido quando você fala que o alfa igual a 0.5 é o caso mais físico. Então, algumas conclusões. Então, a equação de Schrödinger fracionária resulta em evolução não unitária. Aplicamos o mapa de Dyson para obter a evolução unitária. Obtemos esses diferentes fenômenos a depender da ordem do alfa. E um trabalho futuro é analisar outros estados iniciais, eu não coloquei aqui, mas também medidas de memória de fato para analisarmos o quanto de memória está acontecendo no estado ao aplicarmos o mapa de Dyson. Aqui ele está no Archive no momento, então aqui um QR Code para o Archive e aqui um QR Code para o Instagram do nosso grupo. Aqui as fundações de fomento, Fundação Araucária, CAPES, o programa de pós-graduação, CESATAS, Setor de Ciências Exatas do EPG, CNPq, OEPG e novamente o logo do QPQI. E as referências.